Gente, é uma honra estar com todas e todos vocês. Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu trabalho no Departamento Cultural da UERJ, na Coordenadoria de Exposições. Eu faço parte da equipe de curadoras do Festival Parada Fotográfica, junto com a Andrea, que irá se apresentar em seguida, e nós seremos as mediadoras dessa conversa. Eu sou formada em artes visuais também pela UERJ, sou fotógrafa, então eu compartilho com vocês esse amor pela fotografia. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome do Departamento Cultural e da Coordenadoria de Exposições, a presença de todas e todos, especialmente nesse momento difícil que estamos passando com a pandemia, que escancara e reforça ainda mais todas as mazelas sociais, econômicas e políticas que enfrentamos. Quero ressaltar que o nosso trabalho no Departamento Cultural e o nosso festival, eles estão alinhados com a proposta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro de ser cada vez mais inclusivos. Então, a presença de vocês hoje no nosso evento é um sopro de vida, assim, traz muita felicidade, muita alegria e força para continuar. Dito isso, essa é a primeira edição do Festival Parada Fotográfica. Nós iremos trabalhar que mais e mais edições aconteçam. E a nossa primeira parada é na Maré. Então, hoje estamos com os 8 fotógrafos e fotógrafas que estão participando desse evento. A exposição online ela já está disponível no link do nosso Instagram e também vai estar disponível no link da descrição desse vídeo. Eu passo a palavra agora para a Andrea e logo em seguida para vocês se apresentarem também. Obrigada. Oi, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Andréa Almeida e também faço das palavras da Patrícia as minhas, assim, gratidão mesmo por essa colaboração e por ter o privilégio de estar junto de todos esses artistas, essas artistas que juntamente conosco vão proporcionar essa troca maravilhosa. E então eu faço parte da equipe da Coespa também e sou graduanda em História da Arte na UERJ. E nós vamos começar pedindo a cada artista para se apresentar e vamos começar pela Amanda, né? E assim por diante, tá bom? Obrigada. Amanda, fala pra gente aí um pouquinho sobre você. Oi, pessoal, boa tarde. Muito prazer em conhecer todo mundo, né? Mas também espero conhecer todo mundo presencial. Eu sou fotógrafa do Imagens do Povo, na Escola de Fotógrafos Populares, como os meus outros colegas aqui. Fotografo, né, enfim, profissionalmente desde então, mas sempre fotografei, na verdade, né? De forma amadora, também tive o contato com a fotografia, a minha mãe um pouco também, enfim, câmeras compactas. E aí, enfim, eu comecei a fotografar no evento de hip hop, fotografei um pouquinho a cena também de rock aqui dentro, um pequeno também, mas sempre fui mais voltada para a galera do hip hop, porque eu também fazia parte, né? Faço parte até hoje do breaking. E acabou que eu também segui como freela um tempo depois e tal, né? E fui, né, por outras coisas, também com audiovisual. Aí agora eu tô mais na escrita também. Agora olhando mais para o meu acervo e vendo coisas que eu posso fazer com ele, exposições, enfim, né? Eu gosto muito do hip hop em si, mas também gosto muito de outros temas, como a dança, né? Enfim, eu também tenho coisas mais variadas nesse sentido. Gosto muito de fotografar mulheres e, enfim, mais por detrás, né? Bastidores, assim, desses eventos. E é isso, enfim. Espero que seja um encontro muito legal aí para todo mundo.
Obrigada, Amanda. Bira, você pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você? Então, tudo bem? Meu nome é Ubirajara, sou morador da favela Novo Holanda, na Complexo da Maré, e conheci a fotografia em 2000 no SEASM. Na verdade, meio que por acaso, eu fui fazer um curso, e por ser morro e eu ser cadeirante, o rapaz que foi comigo, na última hora escolheu fotografia. Eu nem tinha intenção, nem gostava de fotografia, porque a fotografia, nesse primeiro período do início do século, era visto como, na favela, como algo objeto de denúncia, então não era bem visto. Era vista como, sempre como tinóvel. Tinha vários adjetivos para fotografia desse período. Mas eu faço esse curso e me apaixono. Aí depois faço parte de 2004, sei 2000, 2004 faço a escola, a primeira turma de escola de fotógrafos populares. E fotografo até hoje. Minha fotografia é muito uma fotografia do cotidiano da favela, muito por ser. Antes de fotógrafo, eu sou rueiro. Então, essa relação com a favela sempre foi muito intensa comigo. Então, eu consigo fotografar em vários territórios. Hoje eu tenho a facilidade de fotografar em vários territórios de favela diferentes, porque com a rede social facilitou que as pessoas pudessem ter acesso mais ao material que é compartilhado por elas, moradores de favelas. Faço parte de um projeto de documentação e por fotografar há 20 anos, essas fotografias mais antigas têm uma relevância também de memória fotográfica. Eu sou apaixonado pela favela que me expressa através da fotografia. Talvez seja isso. Tá certo. Obrigada, Bira. Johnny, você podia falar um pouquinho sobre você também? Oi, meu nome é Cristine Jones, né? Algumas pessoas me conhecem como Jones, né, no meio artístico. A fotografia chegou para mim através do meu irmão, né, que fazia a escola de fotógrafos na época. Não lembro exatamente o ano, assim, mas foi através dele. E aí, algumas vezes ele trazia a câmera do projeto para casa, né, para fazer alguns trabalhos. E aí, nessa, eu ia ali, né, tirava uma casquinha. E aí, fui me interessando aos poucos, né, pela fotografia. E aí, eu comecei a fotografar pelo celular, né, era o que se aproximava, né, o mais próximo a mim, né, que até hoje todos os meus trabalhos são feitos pelo celular, nunca tive uma câmera. E aí comecei através disso, a questionar o lugar de favela, né? E eu gosto muito de falar também que eu comecei a me tornar muito mais parte do território que eu já era nascida e criada, né? Porque eu fui criada muito para ser de fora, né, da favela. Eu fui apresentada muitas coisas de fora, né? Com aquela coisa de não se envolver com tráfico ou com algo parecido assim. E através da fotografia eu me aproximo muito mais do meu cotidiano de favela, né? E eu passo a dizer que eu me torno muito mais maré, né? Que é da onde que eu sou, a partir da fotografia. E é basicamente isso. Tá certo. Obrigada, Jones. Davi, fala com a gente, Davi, um pouquinho sobre você, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Davi Marcos. Eu, sou fotógrafo desde 2006, pode ser 5, pode ser 2002, porque, na verdade, eu começo trabalhando com audiovisual no SEASM, né? É o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que foi onde teve o primeiro curso também de fotografia com o João Roberto Ripper. E Funari. Foram essas duas pessoas que fizeram esse curso, cujo, inclusive, o Bira fazia.
E eu fui fazer esse curso de audiovisual porque eu queria fazer de fotografia, mas não tinha vaga. E eu cantava numa banda de punk rock no Morro do Timbal. E eu via o Bira subindo de cadeira de rodas. Eu falava, cara, onde é que esse cara tá indo de cadeira de roda, cara? E aí eu descobri que ele estava indo para o SEASM para fazer um curso de fotografia. Eu falei, caraca, eu sempre quis fazer um curso de fotografia. E aí eu ficava indo lá pedindo, né? Pô, tem vaga aí? Não, não tem vaga não, tá encerrado. Aí eu ficava indo lá, que eu estava lá sempre, todo fim de semana eu estava ensaiando, então durante a semana às vezes eu ia lá também. E assim foi até que abriram vagas para audiovisual, a turma de fotografia acabou. Aí eu fiz audiovisual, e aí me saí bem como câmera e fiquei trabalhando no SEASM durante alguns anos como cinegrafista lá, aguardando a vaga para o curso de fotografia, que nunca mais teve lá. Aí teve depois de novo, mas aí já tinham pessoas que já tinham sido selecionadas, que eram inclusive pessoas que já tinham contato com a fotografia, e eu fotografava muito com a máquina dos outros lá, era filme ainda, era negativo, mas eu não tinha essa experiência básica para poder fazer parte do curso. Aí, mais um tempo, aí por isso que eu falo de 2006, por mais um tempo eu descobri que no Observatório de Favelas teria um curso, né, do João Roberto Ripper também. E aí eu fui durante vários meses, todos os dias da semana, eu ia falar com a Eleonalva, falava assim, Nalva, quando vai ter inscrição para o curso? Eu fiquei vários meses assim, ela não aguentava ver mais minha cara, todos os dias da semana eu ia. Até que, ó, vai ter o curso. Aí fiz a inscrição e fiz. E fiquei trabalhando bastante tempo com isso. Trabalho, às vezes, esporadicamente. Tem cada vez menos trabalho, mas às vezes aparece. O último que eu fiz é um que se chama Full Circle, que é para Julia Michaels, que é uma jornalista que ela morava aqui e está querendo voltar a morar aqui, mas ela está em Nova York. E o trabalho que ela tem ideia de fazer eram uns portos onde chegavam os nossos ancestrais que seriam escravizados, e eu fiquei junto com Cosme Philipsen, do Morro da Providência, a gente ficou documentando essa parte da pequena África ali, incluindo o Morro da Providência. Isso é parte de um projeto maior, bem grande, inclusive, que ainda vai acontecer, mas que já está, bom, a gente já tem aqui, né? Já deixei aqui um pouquinho, mas basicamente sou eu, morador da Maré, favelado, artista, que me expresso de múltiplas formas, não só com a fotografia, mas com performance, poesia e o que me der na telha. Esse sou eu. Boa tarde. Valeu a pena esperar, né, Davi? Para realizar o sonho, né? Sempre vale. Mesmo que se o sonho tiver acabado, a gente espera para fazer o sonho de novo e comprar ele na padaria. Tá certo. Douglas, fala então pra gente também um pouquinho de você. Oi, gente, tudo bom? Cara, que forte com o celular, eu tô aqui. Então, vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, eu sou o Douglas, me chamo Douglas, eu tenho 30 anos. Eu também, como todos aqui, sou nascido e criado aqui na Maré. Moro na Baixa do Sapateiro, aqui na divisa com o morro, na subida do morro. E muito bom ouvir essas histórias do Davi, porque eu era criança e eu via meio que esse movimento todo acontecendo ali, da fotografia, das oficinas, não entendia muito ainda o que era aquilo, mas já estava meio que ligado ao movimento artístico-cultural que estava nascendo, assim, aflorando, não sei, desabrochando na Maré. E aí, alguns anos mais tarde, eu fui ter esse interesse pela fotografia, de estudar a arte da fotografia. E em 2007, se eu não me engano, eu fiz o meu curso de fotografia digital e analógica, que também foi no SEASM, e aí depois fui participando de outras oficinas, sendo aqui pela Maré, algumas na rede. Eu não consegui fazer no Observatório de Favelas o Imagens do Povo, porque eu estava trabalhando, estudando, o curso era num horário que não dava para mim, e aí
tinha muita vontade e admiro muito o trabalho deles, todas essas pessoas que esse coletivo que é incrível. E aí, frequentando a biblioteca da Lona Cultural da Maré, por volta de 2012, 2013, eu comecei a ver que estava tendo uma cena ali de desenvolvendo projetos artísticos, apresentação de espetáculo, de música. E aí eu falei, pô, eu sei fazer umas artes aqui, posso fazer uns cartazes para vocês? Aí eu fazia umas fotos, fazia uns cartazes, e aí nessa me convidaram para trabalhar na Lona, em 2013, parte da equipe. Fui para a Lona e aí fui estudar mais sobre a fotografia, fui fazer uma em audiovisual, em cinema, com direcionamento para fotografia mesmo, para direção de fotografia. E aí, depois disso, comecei a fotografar profissionalmente, assim. Antes disso, eu só fotografava as coisas que eu curtia de ver aqui na favela, os rolês com meus amigos, que era a galera do rock também. E aí, tipo, aquela coisa, Bar do Zé Toré, igrejinha, aqueles pontos que a gente ficava ali com a turma. E aí aconteceu tudo isso, fui para a Lona em 2013, fiz algumas oficinas também com as crianças da biblioteca, que as crianças sempre estavam ali muito presentes o tempo todo, querendo coisa para fazer, querendo aprender. E a gente foi fazendo oficinas e criando oficinas de grafite, de pintura, de convidando amigos, parceiros, colegas que estavam nessa área também. E aí, em 2017, aconteceu a mobilização para o Fórum Basta de Violência, Outra Maré Possível. E aí me chamaram para... A Rede da Maré tinha um Instagram meio parado lá e falaram, cuida dessa imagem da instituição e tal. E aí eu e aí fui chamado para fazer parte do jornal Maré de Notícias e da Rede da Maré. E estou lá desde então. Na verdade, Maré de Notícias foi uma fase muito importante para minha vida, para desenvolver o fotojornalismo e entender de muitas questões assim da cidade, da favela, dos direitos, e como um desafio muito grande também de fazer jornalismo e ter uma imagem ali bem colocada para diversos temas que a gente abordava no jornal. E aí, em 2020, eu saí da Maré de Notícias e fiquei na comunicação institucional da Rede da Maré, que é onde eu estou hoje desenvolvendo fotografia, mas tenho alguns trabalhos autorais, muitos trabalhos autorais e algumas coisas também dentro de videoclipe, de cinema, de um documentário e tal. E acho que é mais que eu posso falar. E estamos aí, vivendo constantemente, criando imagens, criando narrativas da favela para a cidade e para todos os espaços, tentando desbordar dessa transterritorialidade que nos atravessa diariamente. Maravilha, Douglas, obrigada. Deixa eu ver agora. Rosana, fala pra gente um pouquinho de você, Rosana, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou a Rosana Rodrigues, também sou moradora daqui da Maré, mais precisamente na Vila do Pinheiro. Também sou formada em fotografia, né, pela Escola de Fotógrafos Populares, né? Como já foi dito, esse projeto foi realizado pelo João Roberto Ripper, né, documentarista, que deu origem, né, à escola, né, Imagens do Povo, lá do Observatório de Favelas, lá da Nova Holanda, né? Além da minha formação como fotógrafa, eu também sou formada em serviço social pela UFRJ, e a minha relação com a fotografia, ela começou desde muito cedo, né? Na verdade, ela começou com a escrita. Eu tinha vontade de registrar o meu cotidiano no papel, e eu colocava tudo no papel que eu achava que era importante. E aqui em casa, a minha irmã sempre foi também muito uma admiradora da fotografia. E ela fotografava tudo, ainda na época, né, da fotografia analógica. E aí, com o tempo foi passando, essa minha vontade amadureceu de querer transformar o impalpável em palpável, né? Eu passei a transformar o cotidiano da escrita na fotografia,
E aí, em 2002, eu fiquei sabendo do curso, me inscrevi, fiz o curso e, a partir dali, eu comecei a me interessar por fotografia de cotidiano, das favelas, as manifestações populares, as manifestações feministas. E dali para frente eu comecei a fotografar tudo que envolvia música, arte, cultura, as manifestações também do cotidiano em si, né? O meu próprio cotidiano e as festas populares, né? O carnaval, né? Eu acho incrível o carnaval de rua. E aí foi assim que eu comecei a fotografar. Bastante adrenalina, né, Rosana? Bastante adrenalina. Muito gás lacrimogêneo aqui. Eita! Caramba! As manifestações de 2013 foram bastante tensas e eu acompanhei quase todas elas. Tá certo. Obrigada, Rosana. Obrigada. Nada. Cananda, pode falar um pouquinho sobre você? Será que a Cananda caiu? Tá aí? Não, porque o microfone estava fechado. Ah, tá certo. Então, olá, meu nome é Cananda Ferreira, tenho 24 anos, sou moradora da Nova Holanda, aqui na Maré. Sou educadora em formação, pedagogia na UERJ, eu faço parte da equipe pedagógica no Unifavela, sou mãe, escritora e também fotógrafa. A minha relação com a fotografia ela vem desde muito cedo, por ser uma criança muito observadora. Eu adorava observar o movimento da rua, ou admirava as pessoas trocando histórias, enfim. E isso me deu um gás para poder buscar alguma forma de me expressar isso. E aí, uma das formas que eu encontrei foi a fotografia. No começo, eu tive dificuldade porque eu não tinha a questão da câmera digital. Que eu via, a maioria dos fotógrafos tem câmera digital e eu não tinha câmera digital. Então, eu pegava o celular emprestado do meu pai para sair fotografando pela favela. E aí, a minha relação com a fotografia, ela amadureceu com a minha entrada no Voz das Comunidades, se eu não me engano, em 2016, como escritora, né? Então, eu tive contato com o jornalismo comunitário, né? O jornalismo de você ter uma outra perspectiva sobre a favela, além do que a mídia propõe, né? Para todos assistirem em rede nacional. E também a minha entrada na ECOM, na Escola de Cinema Olhares da Maré, em 2018 também. Também tive contato com audiovisual e também ao longo de todo esse tempo também tive contato com várias pessoas da área da fotografia, do audiovisual, principalmente aqui da favela. E aí, hoje, a minha relação com a fotografia é uma relação como uma ferramenta de comunicação e de expressão e também de reivindicação de direitos enquanto uma pessoa favelada, né? Como essa busca da reivindicação de direitos como uma peça-chave na busca pela nossa dignidade enquanto pessoas faveladas. É isso. Tá certo, Cananda. Obrigada pela sua contribuição. Agora a gente vai falar com a Camila. Camila, fala um pouquinho sobre você também pra gente, por favor. Olá, gente. Boa tarde. Meu nome é Camila Camilo. Sou moradora daqui do Complexo da Maré. A minha relação com a fotografia, ela se inicia quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a fotografar encontros religiosos na Igreja Católica, como missa, batismo, crisma, e daí a minha relação com a fotografia começa a partir disso. Eu passei pela SPOC, né, que foi uma escola também de comunicação no Observatório de Favelas. Não participei do Imagem do Povo, não tive essa oportunidade, porque na época eu tinha que administrar algumas coisas de estudo, faculdade na época, mas depois que o Imagem do Povo ele começa a fazer pequenos encontros formativos, eu começo a participar, né? E aí, então eu também tenho bebido um pouco dessa fonte, mas não enquanto escola de fotógrafos, mas enquanto grupos menores. Participei da ECOM também com Cananda. Participo do Voz das Comunidades, assim como Cananda também. Sou fotógrafa lá voluntária. E
Agora na campanha Maré de Não Coronavírus também participei, que é uma campanha que foi da Redes da Maré, de entrega de cesta básica e tudo mais, daqui da população da Maré. E a minha fotografia, ela sempre foi um olhar também do cotidiano, né? De estar nas ruas, de fotografar as ruas. E depois eu começo a admirar um outro lugar da fotografia que também transpassa pela rua, que são as manifestações. E aí eu começo a trabalhar em cima de série de fotografias, que é desenhar e criar histórias e fazer com que essas histórias sejam reais. Eu fiz 7 mulheres, ou desculpa, 8 mulheres, 8 de março, que é uma série de fotografia que eu tenho feito durante 2 anos, né, que é minha pessoal, que é uma idealização minha. Entre outras séries de fotografia, como Toda Forma de Amor, como Crias do Tijolinho. Por fim, eu venho trabalhando dentro desse olhar popular, cultural, e é isso, a rua. A rua me chama a atenção, a rua faz o coração pulsar, faz o coração bater diferente. E é isso. Lindo. Quer dizer que através da fotografia você cria desenhos, é isso? Não crio desenho, crio séries de fotografias. Séries. Por exemplo, quando eu falo de 8 mulheres, 8 de março, é o mês de março, e aí eu escolho 8 mulheres para homenagear. A primeira série de 8 mulheres, 8 de março, eu escolhi mulheres que marcaram a minha vida durante toda a minha trajetória. Aí, esse ano, eu escolhi 8 mulheres mototaxistas. E aí eu falei de mulheres do território da Maré, que são mulheres mototaxistas, cada um de um território diferente. Baixada do Sapateiro, Nova Holanda. E aí vim contando a história dessas mulheres e uma imagem delas. Caramba. É muita riqueza, né? Ter esses artistas todos juntos assim. Muita potência. A Patrícia agora ela vai conduzir aí algumas perguntas para vocês. E aí a gente vai seguindo aí, Patrícia. Beleza. Gente, muito bom ouvir todas e todos. Muito bom saber da história de vocês. A gente pensou num formato assim, uma pergunta mais individual, mas se também reverberar em outra pessoa e outra pessoa quiser responder e conversar sobre, fiquem à vontade. E aí depois a gente parte para algumas perguntas gerais, que vai ficar meio que uma conversa mais fluida. Pode ser? Beleza? Então, vou começar com a Amanda. Amanda, a gente separou aqui uma pergunta para você. Sabendo da sua história, né, como dançarina de break e no movimento hip hop, a nossa pergunta é: como a dança influencia na sua fotografia e vice-versa? Como você acha que elas conversam e como uma movimenta a outra? Oba! Pergunta boa. Cara, assim, acho que eu nunca parei para pensar tão profundamente sobre isso. Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas quando eu comecei a fotografar, eu pensava muito sobre como que eu conseguiria expressar, né, o que eu sinto, o que eu vejo, e como é que é dançar breaking, por exemplo, né? Não é uma coisa que está tão ao acesso de todo mundo, né? E aí fica muito difícil, às vezes, a gente ter uma representação tão fiel do que são as coisas, né? Acaba que sempre um recorte, e a gente pensa um pouco, né, sobre essas coisas. E quando eu comecei, vamos dizer assim, a dar uma melhorada nessa questão de conseguir registrar melhor, né, pegar um movimento, um ângulo mais adequado, enfim. Eu lembro que eu pensava muito nas referências que eu tive lá no curso, né, do observatório. Falava muito sobre o Cartier-Bresson, sobre o momento exato e tal. E eu ficava com essa frase assim na cabeça, né? Sobre... Eu agora não lembro exatamente como é que ele disse, mas ele falava que fotografar é alguma coisa como ver com os olhos, mas fotografar com o coração. Tem uma frase que é mais ou menos isso, assim, né? E aí eu ficava meio que pensando como é que
como é que eu conseguiria expressar isso, sabe? Mas o meu foco sempre é de que eu queria que aquela pessoa que estava ali dançando, ela também se sentisse muito bem, né? Que ela quisesse tanto essa foto que ela colocaria no perfil e ela colocaria na parede da casa dela, sabe? Que seria uma coisa de valor, assim, entendeu? Então, as relações a partir dessa coisa da imagem foi meio que se construindo por esse meu desenvolvimento ali, né? No contexto onde, tipo, não tinha registros, né? Praticamente. Então, eu fui a pessoa que comecei, enfim, uma oportunidade ali de começar a contar uma história, né? De fazer um registro, um recorte de um período, um tempo, assim, dessa cena específica, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, um pouco dessas coisas, dessa minha busca pelo momento perfeito, sabe? Mas principalmente também de que aquilo seja bonito, né? No final das contas, né? Que eu fique satisfeita e que o dançarino também. E acabou que a partir disso eu fiquei mais incentivada a continuar fazendo outros tipos de dança, né? No caso, não só, né, a dançar, porque não, né? Que é legal também, mas também a clicar e compreender qual é o momento exato dessa dança, né? Qual é o desenho mais adequado para esse movimento aqui, né? Porque tem movimentos que são com quadril, então a pessoa está intencionalmente mostrando o quadril, então eu tenho que conseguir esperar, ou às vezes até um segundo antes para eu conseguir um segundo depois, né? E aí isso me sucedeu alguns registros, né? Consegui pegar, por exemplo, um b-boy, assim, né? Que é como se chamam os dançarinos breaking, ou as dançarinas de break, né? Consegui pegar um rapaz fazendo um moinho, que é um movimento de chão, mas exatamente no momento que ele vira, né? Então, eu tenho alguns registros dos meninos, tipo, com, sei lá, três dedos do chão, né? 3 dedos do chão, assim, que é um momento que eles saem do chão, né? Quando eles estão virando com as costas e tal. Então, enfim, acho que essa frase aí. Então foi uma coisa que foi surgindo, sabe? A princípio eu não tinha grandes intenções, né? Mas essas coisas foram aparecendo com o processo. Espero ter respondido. Super, maravilha. E dá muito para ver isso nas suas fotos, assim. Muito sucesso. Eu fico. As cores também, né? Tem uma importância, eu acho que muito grande na sua fotografia. E dá para ver que é alguém que entende muito bem o que está fotografando, né? Porque talvez uma pessoa que não tivesse esse contato com a dança não conseguiria captar da forma como você consegue, né? Esse detalhe, né? Esse momento, esses 3 segundos antes que você, né, se antecipa para conseguir registrar o movimento. Muito legal, Amanda. Obrigada. Continua, Andréia? Ou a gente intercala? Pode ser. Amanda, só fala aí a frase. Alguém mandou a frase para você, mas o pessoal não pode ler no chat. Qual foi a frase mesmo? Eu também não estou vendo aqui no chat. Deixa eu ver. É colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Eu falei aqui, mas deixei o microfone mudo. Foi mal, gente. Não, tranquila. Agora, o Bira. A gente tem uma pergunta para o Bira. Bira, conta um pouco sobre o projeto Imagens do Povo que você coordenou. Então, um projeto que se inicia em 2004, onde sai Valdean, sai o Ratão, Sadraque. É um projeto onde o Rip foi convidado para fotografar e ele tem a ideia de, ao invés de fotografar, formar fotógrafos da própria território, onde eles possam contar com mais propriedade o que é seu território, sua própria história. Então, esse projeto nasce nesse período.
2004. Aí, mas ganhei o primeiro prêmio em 2006, tem um avançado, passar pelo básico, mas era uma continuação, onde com a parceria com a UF, que tinha os diplomas de História da Fotografia, o digital, trabalho digital através da fotografia, e a documentação. Mas é um projeto que, nesse período, ele é muito novo, e até hoje, porque na realidade a fotografia, esse projeto, o que ele traz de novo na cena? Uma das poucas vezes que o fotógrafo morador consegue ter essa liberdade de fotografar, contar a sua própria história. A história da favela sempre foi contada pelo outro, sob a mídia. Então, sempre com um olhar muito estereotipado. Isso também influencia o morador. Não era algo só da mídia. Quando você é alimentado só com essa tipo de informação, você acaba sendo influenciado. Eu fui coordenador até, acho que ano passado, 2020, onde hoje faço trabalho mais solo, mas é um projeto que teria que ter uma escola, mas é muito difícil ter financiamento, porque, na realidade, sempre foi porque as pessoas não querem investir num projeto onde faça as pessoas pensarem. Por isso, essa degradação da educação, das universidades públicas, da escola de base. Já ouvimos da Petrobras, que era um dos financiadores, que era mais simples formar pedreiro, carpinteiro, a galera para trabalhar em hotéis, que é muito digno também, mas esse tipo de formação que é dado, quanto no Imagem do Povo, como na SPOC, uma escola de comunicação crítica, faz você refletir sobre o seu território, mas também sobre a sociedade, como esse ponto de vista sobre vários aspectos, sobre o negro, sobre a mulher, sobre o território, sobre você mesmo. Não é algo que consiga tão fácil financiamento, porque o que dá dinheiro mesmo na fotografia é falar de violência. É o que vende. Tanto em filmes, como em jogos. Essa glamorização da violência é reflexo também nas fotografias. Por muito tempo, eu não posso falar que os grandes prêmios, os ganhadores foram alguma imagem relacionada à violência. Talvez a imagem que eu posso falar algumas. Aquela menina sendo queimada no Vietnã, o soldado matando o revolucionário e outras sobre favela. Então, essa história, o Imagem do Povo chega para tentar romper essa única verdade que é, mas não só a Imagem do Povo, mas também surgiu o Cidadão nesse mesmo período, surgiu um projeto Viva Rio. Essa nova construção, que passa pela imagem também, ela começou a influenciar outros estados, outras periferias. E com o adjunto da internet, eles começaram a se comunicar. E já não se percebia naquela imagem narrada pelo outro, pela mídia hegemônica. Eu acho que o Imagem do Povo tem sua importância, mas não é só mais a Imagem do Povo. Vários fotógrafos por aí. Tem a Joyce e o João de Fortaleza, posso citar dezenas de fotógrafos que estão aí, que não tiveram passagem, talvez tenham conheçam o trabalho do Imagem do Povo, que se inspiraram e fizeram sua própria linguagem. A fotografia periférica, ela remete para mim, no imaginário, ao samba, as músicas, que contavam uma outra versão da história sobre esse território.
talvez fosse impensável, né? Mas é uma fotografia onde o mercado se fecha também. Dificilmente você vai ver fotógrafo formado por uma escola que tem um olhar mais cúmplice com o seu território, que enxergue muito mais do que a violência, trabalhando em grandes jornais. Talvez, né, eu pelo menos posso falar por mim nesse momento, eu também nem quero. Porque é tão contraditório o que eles veem e replicam, que eu não me sinto à vontade de estar nesse ambiente. Mas uma coisa, e tem mudado, e mudou, quando você ia para o Google e botava a favela, a imagem que aparecia, geralmente era um cenário de guerra. E isso tem mudado. Já não é mais aquela imponência sobre violência em favela. Mas ainda é o que vende, ainda é o que está em grandes jornais. Essa, para mim, é o que eu tenho que falar sobre a imagem do povo. E essa fotografia que aflorou no Brasil e em outros territórios. É uma outra percepção, não é melhor nem pior, mas é uma fotografia que tem mais intimidade, que trouxe o morador de favela um ganho também da autoestima, de se ver não sendo sacaneado, se ver bem. Isso vem rompendo. Aquilo que era proibição que eu falei no início, posso citar até uma das coisas, a morte de Tim Lopes, por ter filmado, escondido, tem uma aceitação maior hoje pelo morador e os grupos armados. Porque eles entendem que esse olhar e essa ferramenta não é só de denúncia, é um olhar cúmplice. É que pode falar de violência por vários aspectos. A criança fora da escola, o trabalho infantil, o senhor que tem que trabalhar, mesmo sendo aposentado, para complementação de renda. Não é só do jovem armado. Porque quando você fala de um jovem armado, fotógrafo de jovem armado, você está contando do meio para o final do filme. Você negou toda a violência que o garoto sofreu de negação de direitos. Para mim, essa é a importância da fotografia popular hoje. Acho que é isso, né? Senão eu me estendo, eu vou embora. É uma pena, né? Porque é uma delícia ouvir e é assim de suma importância essa tua fala, porque você iniciou falando que você tinha a fotografia como um instrumento de denúncia. E denunciar aquilo que vai além do que é fabricado, né, como a imagem da favela, é muito importante, né? Então, o fotógrafo, o papel de vocês é um papel de voz, né? E me chamou muita atenção também quando você falou essa questão aí de que a história da favela é sempre contada pelo outro. Então, é assim, é muita responsabilidade, né, que vocês têm de estar, de uma certa forma, legitimando aquilo que muitas das vezes não é visto pelos que estão de fora. Então, essa sensibilidade, só quem vive no dia a dia, que tem uma legitimização plena para contar, né? Então, assim, mas vamos seguir, né, Bira? Porque eu acho que isso daí dá muito assunto, né? Quem sabe, para numa outra plataforma. Valeu. Obrigada. Obrigada, Bira. Continuando, Jones. Então, a gente separou uma pergunta para você, mas eu vou decidir fazer uma pergunta dupla. Você foi sorteada. Eu queria saber que você contasse um pouco mais sobre as suas obras que estão na exposição do MIM. E aí aproveitar também para perguntar sobre as suas inspirações no cenário da fotografia e no cenário artístico de forma geral.
Bom, as minhas inspirações, elas vêm dos próprios fotógrafos da favela, né? O Bira é um dos que eu acompanho já há um tempo, ouço falar desde de criança, assim, né? Referência para todos aqui, eu acredito. São pessoas próximas a mim, né? Eu tenho o Fagner França também, que foi um dos fotógrafos que me incentivou muito a começar a divulgar meu trabalho, né? Porque no começo eu fotografava pelo celular e postava no Instagram, né? Na época que o Instagram nem era muito popular. E aí eu comecei a seguir o Fagner, trocar uma ideia, e aí ele falando que, cara, isso daí que tu faz é muito interessante, sabe? Você tem um olhar muito maneiro e tal, né? Começa a ocupar outros espaços, vem para Econ e tal. E aí eu comecei a me entender, né, nesse lugar, né? Até porque eu faço fotografia mais de celular, né? Então, hoje em dia, já é um pouco mais aceito, né? Você ser fotógrafo e fotografar pelo celular. Mas antes existia uma discussão muito grande dentro disso, né? Que quem fotografava pelo celular não era fotógrafo, né? Então, eu demorei muito para me entender sobre o que eu estava fazendo, né? E aí eu comecei a ocupar tudo mesmo, né? Através do conselho dos meus amigos fotógrafos. Eu acho que é isso, né, cara? E a minha exposição, que está no Minimi, eu fui convidada pelo Valdean, né? Eu falo ali um pouco sobre memória, né? Que são atravessamentos meus, né? Questões que surgiram com muito mais força durante a pandemia, né? Mas que já vinham lá de trás, né? Que é essa questão do apagamento da gente como preto, né, dentro das fotografias, né, de familiares, e aí vai podando nossas histórias, né, e isso é um incômodo muito grande, porque eu sei muito pouco, por exemplo, da minha avó, não tenho fotos da minha avó, a partir de mãe, né, fui ver fotos dos meus avós por parte de pai há pouco tempo, né, nunca tinha visto fotos do meu pai também, criança, né, então memórias que me contam e outras que eu invento, né, que é o título, né, que eu dei, fala muito sobre isso, né, das histórias que eu escuto e que eu passo a ter que criar imagens, né, através disso, né, imaginando como que seria, por exemplo, o rosto da minha avó, como que era meu pai, né, e memórias que eu invento também parte disso, né, porque eu trago a escrita junto com a fotografia. Então, existem coisas que estão escritas ali, que são coisas que me contaram, coisas que eu inventei, né? Eu costumo falar muito também sobre algumas situações, né, de quando eu era criança, de inventar mesmo algumas histórias, né, para poder não ficar tão à margem do que os meus amigos traziam. Então, fala muito sobre isso, né, o que eu trago. E aí, quando o Valdean me chamou, que a exposição fala muito sobre memórias da Maré, eu pensei em trazer, né, e ali eu trago o acervo da minha família, né, são fotografias de casa, na casa dos meus pais, né, reuniões de família, né, que hoje em dia já não tem tanto, assim, convívio com o tio, com o primo, e a partir disso, através também das imagens, eu vou escrevendo, né, sobre algumas coisas que eu lembro, algumas coisas que eu gostaria de ter vivido, e é basicamente isso que eu trago nessa exposição. Maravilha, obrigada. Davi, tem uma pergunta para você agora, que é o seguinte: quais são as estratégias que você utiliza para comercializar as suas obras?
Só queria acrescentar, Davi, que a gente escolheu essa pergunta também porque o nosso festival ele também tem um caráter assim de formação. A gente tem a semana de workshops com aulas e tudo mais. Então é importante também a gente discutir, né, essas questões. Só queria acrescentar esse detalhezinho. Bom, antes de mais nada, assim, a gente teve lá no Imagem do Povo diversos contatos com fotógrafos altamente comercializáveis, famosos, e também tivemos algumas formações nesse viés, né? Porém, a realidade para quem trabalha e vive de fotografia nos espaços populares, nas favelas, é uma outra realidade. Então, como eu comercializo o meu trabalho na favela, seja ele qual for, a partir da favela, né? Então, eu tenho que pensar primeiro o que eu vou comercializar. Eu posso oferecer trabalho para festas infantis aqui. Eu posso trabalhar ganhando dinheiro dentro da minha própria, do meu próprio espaço onde eu vivo. Congelou ou caiu, né? Tá Acho sem que- sol, Patrícia. Acho que ele congelou. Vamos esperar ele voltar. Mas caiu. Podemos fazer, talvez, passar para o artista seguinte e depois retornamos com ele, com o Davi, quando ele voltar. Pode ser. Tá. Então a gente, Douglas, a sua internet, Rosana, que está instável, a gente pode passar para Cananda ou para Camila. Ah, Davi voltou. Vamos tentar de novo? E por falar em barreiras, se tivesse ensaiado não aconteceria. Então temos essas diversas barreiras. A gente pode até colocar já até a internet aqui como tal. Quantas vezes eu não fiquei aqui quebrando a cabeça para enviar material e não conseguia, sabe? Bom, então tem essas questões. Eu trabalhei muito tempo para as instituições aqui também. Pode fazer o grupo, eu quero estar no grupo. Trabalhei muito tempo para as instituições aqui também. A gente tem bastante fotógrafos agora, então isso é um mercado que aqui dentro também já está pequeno, né? Além de se pensar também nos mercados para festas infantis, essas coisas também é pequeno. Então, o que eu estava dizendo, eu comecei a fazer trabalhos para fora, né? De acordo com o conhecimento que eu ia tendo de pessoas de outras instituições, de outros locais, né? A gente começava a fazer trabalhos para fora. Porque a agência Imagem do Povo foi pensada para isso, para fazer trabalhos para outras instituições, né? E aí, a partir disso, a gente acabava fazendo uma rede, né? E conhecer outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas. E é aquele, né, trabalho de formiguinha. E acaba que você sempre, sei lá, né, alguém gosta mais do seu trabalho do que de outra pessoa. Então, bacana, chama fulano tem um trabalho muito bonito e tal, é isso, né? Mas é um trabalho que, por exemplo, eu fiquei na pandemia inteira, eu só fiz 3 trabalhos. Um foi pela agência, que eu ganhei R$80, outro foi por uma amiga, foi pela agência Imagem do Povo, que eu ganhei R$80, outro foi por uma amiga que conseguiu um edital de dança e me chamou e me contratou por R$800, e o outro foi esse pelo Full Circle, que já foi um trabalho grande já de R$4.000.
Então, assim, isso você pensar num período de quase 2 anos. E esses 2 últimos que eu citei não tem 6 meses. Então, eu fiquei muito tempo sem grana nenhuma, sem fazer nada. E aí, o que eu faço? Eu vendo coisas pela internet. Fotos? Não, porque foto não vende. Pelo menos as minhas não vendem. Eu tenho um trabalho também específico. Eu tenho um trabalho muito estético também, mas eu tenho um trabalho muito específico de buscar documentar a minha própria realidade de forma poética, assim, mas eu não vejo que seja tão comercial, assim. Ele pode estar dentro de galerias de exposição, mas dificilmente tem compradores para esse tipo de... É difícil ter comprador para material de favela, né? É difícil ter gente que contrata fotógrafo de favela, é difícil ter gente... Enfim, né? Se a gente pensa na questão da favela, né? É como o Bira estava falando, é uma coisa que começou, se expandiu, mas que tá, para mim, eu vejo, está muito aquém do que pode ser ainda, né? A gente está caminhando com isso. Eu lembro que me perguntaram assim, gostaria de saber alguns fotógrafos da Maré, tal, não sei o quê. Aí eu citei nomes, assim, a pessoa já tinha ouvido os mesmos nomes, né? De alguns nomes que eu já tinha dado, já tinha ouvido alguns mesmos nomes. Por quê? Porque não tem tantos. Apesar de já ter tantos e não tem tantos ao mesmo tempo. Poderia ter muito mais. Então, é isso. E não só fotografia, eu digo como arte como um todo. E como que se comercializa a arte? Em pandemia ainda, como se pensar isso, né? Quem consome arte? Como que a gente faz para acessar esse mercado? Quem são as pessoas que vendem? Vender a sua própria arte, eu vendo desde sempre, assim. Já vendi de tudo, de poesia, enfim, papel, escrito, a desenhado. Já fiz muita venda na porta do CCBB também. Enfim, aqueles chatos, né? Tem os chatos que vendem poesia. Eu já fui também, já fui que vendia fotografia. Enfim. E é isso, a gente faz como um todo aquilo que dá para fazer. E já trabalhei muito como operador de telemarketing, como vendedor de loja, como tudo, né? Gostaria que vocês me dessem mais caminhos, vamos dividir caminhos. Como se vende sua arte? Será que a gente sai com uma placa e consegue vender? Onde? Na porta do Parque Lage, na porta do CCBB. É super importante essa tua fala, Davi, porque acho que a questão da coletividade, né, hoje está muito em discussão, né, como uma articulação de saída, né, como estratégia. E aí você comentou, né, que essa questão da forma de se fotografar o cotidiano em uma favela não dá muito dinheiro. Eu lembrei, também não está no script essa pergunta, também vou fugir um pouquinho, porque é irresistível. As suas fotografias que você faz do BRT, né? E achei o máximo, porque eu tinha ouvido falar, né? E aí eu fui buscar no seu Instagram, eu não ouvi, fiquei um pouco frustrada. Mas fiquei muito feliz quando na seleção de fotos, e aí foi importante isso para todo mundo, que a gente não... pediu para que vocês escolhessem as fotos, né? Embora algumas eu curti, de alguns eu selecionei no particular, mas eu não mencionei nada. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi você selecionar algumas dessas fotos, né? E isso te motiva, né, Davi? Essa questão assim de você tá como se fosse um registro para você do teu cotidiano, isso é importante, né? É como se você estivesse contando uma história. Fala um pouco sobre isso aí. Nesse caso, eu escolhi essas fotos
porque a Evelyn sempre fala muito dessas fotos e tal. E teve um amigo que na época fez... O que é, para quem não sabe? Eu tinha que fazer uma mudança, eu estava saindo, ia me mudar do Piscinão de Ramos para a vila residencial da FRJ. E eu estava sem grana, né? Foi nessas épocas que eu estava desempregado, e eu criei meu filho durante 10 anos, desde os 6 anos, né, até os 16 para 17. Então eu sempre tinha que me virar, né? E aí a gente tinha que fazer essa mudança. E aí, como a gente vai fazer essa mudança se a gente está sem grana? E a gente já tinha uma data limite já estourando, né? Eu falei, vamos dar um jeito. Aí eu olhei assim e falei assim, cara, cabe coisas aqui dentro do BRT. Aí eu peguei um carrinho e botei primeiro a televisão, depois não sei o que em cima, não sei o que, enrolei com fita e falei, vamos embora. E entramos e ele vinha com umas bolsas assim. E a gente pegava o BRT, aí dali da Estação Maré, que é perto do Parque União, a gente ia até o terminal central de ônibus da UFRJ, que inclusive é onde eu estudo também. E é por isso que eu sabia disso, né? Eu estudo lá português e literaturas, licenciatura em português e literaturas. Aí de lá, a gente pegou o ônibus interno que deixou a gente dentro da vila. E aí já era um ônibus muito pequeno, era um micro-ônibus. E aí a coisa começava a ganhar tons de aventura ali, porque tinha que ficar segurando, pedir ajuda das pessoas para ajudar a descer. E assim foi. A gente foi fazendo a mudança, a gente fizemos 4 viagens. Fogão, máquina de lavar, geladeira, uma série de coisas. Pelo final, uma amiga de Niterói que já tinha trabalhado comigo viu e falou assim, poxa, Davi, você está fazendo sua mudança toda no BRT? Eu falei, tô. E eu ia registrando, porque aquilo era bem surreal, mas era a minha vida, né? Coisas que eu já vivi antes, e antes eu não podia registrar, tão ou mais surreais, né? Enfim, que eu já escrevi sobre, né? Acho que foi a Rosana que falou sobre escrever, né? Que eu já escrevi sobre e contei que as pessoas não acreditavam. Eu falei, se eu fizer a foto, as pessoas vão acreditar, né? Aí, fazendo a foto, as pessoas acreditaram. E uma amiga depois falou assim, não, cara, eu vou te dar um dinheiro para você fazer a sua mudança. Sendo que já tinha ido tudo que era mais pesado, assim. Uau! Aí eu falei, tá, eu aceito, porque eu já estava arrebentado, assim. E aí a gente fez a mudança das roupas e de um armário que sobrou, né, com os R$600 que ela deu. E aí acabou que virou uma obra que eu vendi, de certa forma, né? Porque eu contar... Davi caiu de novo. Mas essa história é maravilhosa, né? Caramba. Nossa, a história é muito boa mesmo. Gente, eu tô vendo, fazer uma pausinha aqui, vocês movimentando aí para grupo. Eu confesso que eu senti muita vontade de fazer um grupo, porque me facilitaria a minha vida, né? Porque mandar mensagem para 8 pessoas, aí um responde uma coisa, eu ficava louca. Mas eu ficava assim, em respeito às pessoas, eu não vou fazer isso. Mas a minha vontade de fazer um grupo foi muito grande. Aí agora eu tô vendo vocês fazer, eu falei assim, vou bater em todo mundo. Porque tem gente que briga para não entrar em grupo de WhatsApp, né? E eu falei assim, ai meu Deus, que vontade de perguntar ele se eu posso fazer um grupo. Mas eu me senti assim, eu não sei, né? Eles não me conhecem, aí eu vou fazer um grupo, depois vão ficar me xingando. E agora o povo está fazendo grupo. O que eu faço com vocês? O Davi foi, né? Davi chegou, voltou. Voltou, Davi! Davi, termina essa história maravilhosa. Termina, Davi. Eu vou ser bem rápido, porque pode ser que caia de novo, né? Sim. Bom, e aí a gente termina a mudança, né? Aí um amigo meu
faz uma montagem como se fosse o jornal Meia Hora, mas eu vou falar um palavrão aqui. Ele montou um jornal que era meia foda, e ele colocou assim: sem dinheiro para fazer mudança, homem carrega toda a sua mobília em BRT. E aí isso viralizou, as pessoas achavam que era real a parada, assim, que era do Meia Hora mesmo, sabe? E aí todo mundo ficava perguntando: ô Davi, como é que é isso aí, cara? Tá aparecendo no jornal, não sei o quê. E ninguém percebia, porque ninguém lê muito, né, o que está escrito naquela frente, ele só vê aquela chamada enorme, né? E aí foi isso, aí a Evelyn viu isso e falou assim: pô, Davi, um dia você tem que mostrar isso e tal, não sei o que lá. E aí, falando sobre a exposição, ela me falou isso. Ela falou: pô, por que você não coloca aquela parada e tal? Eu falei: acho que é o único lugar que eu vou poder expor isso na minha vida, então vamos lá. Tá E é certo. isso. Obrigada, Davi. Eu que agradeço. Continuando, Douglas, perguntinha que a gente separou para você. Sabendo que você trabalha também, além da fotografia, com audiovisual, quais as diferenças técnicas na execução das produções fotográficas e audiovisuais? Assim, o que você destaca como as principais diferenças entre esses dois trabalhos? São muitas diferenças, né? E ao mesmo tempo, na minha visão, elas um pouco que se entrelaçam, porque a fotografia ela nos dá essa possibilidade, né, de criar diferentes mundos, e não necessariamente aquele é um real, enfim, mas também dá essa possibilidade de você criar um cenário que a pessoa que vai ver vai tanto a fotografia quanto a pessoa pode ver a fotografia e passar um filme na cabeça dela com aquela foto. Ela pode contar diversas histórias. E o filme, ele também tem um pouco disso, mas nem tanto, porque tem a questão do roteiro, né? E tudo isso. Então, em algumas situações, eu penso o roteiro junto, e enfim, mas tudo para mim sempre passa da coisa da estética da imagem, de como criar aquela imagem ali, né? Aquela fotografia, não só técnica, mas também estética, e como que aquilo vai passar aquela história, como que vai narrar, como que vai contar aquilo. E isso também pode ter mil possibilidades, porque cada pessoa pode ler isso de uma forma, né? Então é um desafio muito grande. Mas são questões que sempre fico muito ligado, às vezes, nessa coisa da imagem mesmo, na luz, pensar como que aquela luz vai contar a história, como que aquele plano ali, aquele retrato, ele tá iluminado, o que ele vai contar a partir daquilo, se é um rosto de uma pessoa, ou se é um objeto, ou se é uma cena de cotidiano, ou se é uma nuvem no céu mudando de tom, sabe? São muitas possibilidades. Assim. E é isso que para mim constitui assim um vídeo também, sabe? É a fotografia, na minha visão. Por isso também que eu penso muito nesse lado da direção de fotografia no vídeo. E pensar também essa coisa do roteiro junto com o que eu estou filmando, o que eu estou fotografando, ele me ajuda não sei como que eu posso falar, mas esse cuidado, eu acho, e como montar esse trabalho, acho que é isso. Você diria que, assim, o seu trabalho como fotógrafo, ele é um pouco mais solitário, enquanto o trabalho audiovisual é mais coletivo? Também, mas depende do trabalho fotográfico. Né? O trabalho fotográfico ele é muito coletivo, ele é feito com muitas pessoas também. Então, eu acho que isso vai variar de acordo com aquele trabalho, com aquela fotografia, com a intenção feita, como foi pensado.
Porque muitas vezes ele acontece em conjunto também. Maravilha. Obrigada, Douglas. Valeu. Rosana, queria te perguntar, assim, como que a formação, né, a sua formação na Escola de Fotógrafos Populares contribui no seu trabalho? Quanto que isso, assim, influencia? Então, eu juntei a Escola de Fotógrafos Populares com a minha formação em serviço social, né? Já lá na Escola de Fotógrafos, a gente tinha disciplinas como direitos humanos, filosofia, história da arte, que já eram coisas que eu já gostava de fazer. Por isso que eu tenho, assim, muito apreço pela fotografia documental, né? O fotojornalismo, as manifestações das mulheres. Eu estou o tempo todo assim contando uma história poética com a revolução, com amor, com a liberdade, com o pertencimento. Então, foi primordial assim a contribuição da escola junto com a minha formação de assistente social, para eu travar essa perspectiva, né, de fotografia que me move, entendeu? Eu queria acrescentar também, Rosana, que você falou que participou ativamente nos registros das manifestações de 2013, que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi. Então, eu tinha acabado de me formar, né? Que a gente se formou, o curso durou um ano, 2012. Aí, em 2013, eu já fui assim para a rua e era adrenalina pura, assim. Na hora eu não pensava muito, quando eu vi, eu já estava ali no meio, assim, praticamente do fogo, né? E eu queria fazer a imagem, eu queria fazer a foto, e eu não pensava muito assim, eu queria registrar aquele momento ali que eu considerava importante, né, na história, porque 2013 foi um ano muito assíduo das manifestações, né, por conta do aumento da passagem, depois teve a greve dos professores, o grito dos excluídos, e eu achei importante estar ali registrando, contando aquela história ali. E aí foi o ponto de partida para você continuar com interesse em registrar as manifestações, continuar fazendo registro e acompanhando? Sim, total. Foi ali que eu descobri esse tipo de fotografia que faz brilhar o meu olho. E dali para frente eu comecei também a fotografar o 8 de março com as mulheres. Passei a me considerar feminista também. E dali para frente só foi isso que eu quis fazer. Massa. Muito bom o seu relato. Obrigada, Rosana. Obrigada. De nada. Seu relato, ele traz aí ideias de inspiração, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, poxa, mas eu vou fotografar o quê? E você está nessa prontidão e você fala que não pensava muito. Eu ia até perguntar antes assim, você sentiu medo? Pelo visto não, né? Não deu tempo de medo. Eu sentia medo, mas eu queria ir lá fazer a foto, que eu ficava pensando, eu vou perder o momento, vou perder o clique, mas muitas das vezes eu recuei, porque tinha momentos que eram bem tensos mesmo, o gás era muito forte, e eu tenho rinite alérgica, então eu tinha que, às vezes, me dar uma afastada, mas às vezes eu pensava era tudo ou nada, ou eu faço a foto ou eu recuo, e aí eu queria fazer a foto. Uau, muito legal. Obrigada aí. Nada. Assim, dá vontade da gente continuar perguntando, né? Mas a gente tem que passar mais um pouquinho. Vamos lá.
Obrigada. Nada. Sou eu? Acho que sim, né? Tá. Perdi um pouquinho aqui, acho que é. Então, Cananda, Oi, tudo bem? Vamos tudo bem? lá. A gente queria saber como a fotografia acrescenta na sua formação como pedagoga e vice-versa. Como é que você acha que dá essa relação? Então, acredito eu que a relação com a fotografia relacionada à questão da educação é justamente nessa coisa desse olhar humanizado sobre as pessoas. Principalmente isso. Se tornou atos políticos, né? Essa tua trajetória, né, Cananda? Sim, sim. Legal. Bom. Obrigada, Camila. Oi, tô aqui. Pergunta. Enquanto mulher fotógrafa, você acredita que a fotografia ela pode contribuir na quebra desse padrão estético inalcançável? O que você pensa sobre? Você pode repetir um pouquinho, que eu não consegui ouvir, tá muito baixo. Tá. Enquanto mulher, né, fotógrafa, Uhum. a sua posição assim, você acredita que a fotografia ela pode, de certa forma, contribuir na quebra desse padrão estético inalcançável, né? A gente tem uma sociedade que cobra muito da mulher, né? A imagem da mulher perfeita, o padrão de beleza e tantas outras coisas mais. Você acredita que, pelo teu instrumento de trabalho, que é a fotografia, dá para ver essa quebra? É possível? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida disso, né? Quando você traz isso, eu recordo de uma série também de fotografias que eu já tenho desenhado há um tempo, eu só não consegui ainda colocar ela ainda em prática por conta também de alguns cuidados, né? Eu falei sobre mulheres gordas faveladas, e aí eu não coloquei porque existe assim uma questão por trás disso, né? Eu não posso simplesmente sair fotografando um monte de mulheres e publicar nas redes. Eu preciso ter um cuidado com isso, né? Como é que essa mulher se sente sendo fotografada? Como é que tá a autoestima dessa mulher? Ela deseja que essa imagem seja publicada? Então, assim, é todo um cuidado. E, para além disso, quando eu penso nessa série de fotografia, eu penso num cuidado de saúde mental, né? Eu não coloquei aqui, acabei esquecendo nesse decorrer da fala, mas eu sou psicóloga e agora mestranda da UF. E eu falo de todo desse lugar, de todo esse movimento, dessa imagem, né? Eu trabalho memória e trabalho a memória nesse lugar de imagem no sentido de cuidado, né? O que isso reflete para mim? Eu vou simplesmente publicar a imagem numa rede social e vou esperar like, ou aquilo ali é uma forma de cuidado com o outro e também comigo, né? Porque cada imagem que a gente publica é uma narrativa que a gente constrói, né? A gente, quando fotógrafo, constrói a narrativa e quem recebe aquela imagem também constrói outra narrativa. Porque o nosso objetivo é diferente do outro. Então, assim, eu acredito que existe sim, mas acredito que precisa ter muita responsabilidade nesse processo de cuidado, né? Porque é como o outro recebe. Penso muito nesse lugar. Entendi. Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu e foi além, né? Porque você trouxe essa questão aí do cuidado. E quando você fala isso, eu fico pensando assim, porque quando a gente estava colhendo os relatos de vocês, alguns de vocês falaram da questão da dificuldade até de fotografar, porque tem aquela coisa da, como é que eu posso dizer, da privacidade, né? Do medo, do receio de estar sendo vigiado, né? E você falou de uma questão aí do cuidado com o outro, né? Cuidado com o próximo. E no afã de fotografar, que a fotografia espontânea ela tem um valor, né, muito grande. Muitas das vezes atropela-se, né, essa questão, né? E aí você comentou também, né, de muitas você não ter publicado e tudo mais. Para você lidar com isso, você, no caso, registra, porque acho que foi quem? Deixa eu lembrar quem foi a última.
A penúltima. Cananda? Não, não foi, foi a Rosana. Foi Rosana, né, que falou dos relatos das manifestações e tudo. Ah, tá. Achei que era a última pessoa que Sim. falou. Então, tem essa preocupação assim, caramba, eu não posso perder essa imagem, esse momento, né? Aquela coisa do momento. E a Amanda também falou sobre esperar o momento perfeito, né? De registro, que no caso ela lida com a questão da dança, do movimento, do corpo. E aí, você, nessa espontaneidade, você registra e depois você tem a coragem, né? Porque eu digo coragem, porque nem todo mundo vai de chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu tirei uma foto, como funciona aí de falar? Sim. Esse é o processo. Às vezes isso é bem recebido ou não? Então, eu nunca fui, eu não tenho história assim de ignorância ou de maus tratos por ter registrado alguma imagem antes de pedir autorização. Eu realmente faço a imagem, porque é isso, é o momento, é o registro, é o teu olhar. Eu não posso perder aquele olhar, né? E eu até a pessoa, vou com a câmera, olha, eu sou fotógrafa, eu moro no território da Maré, eu tô aqui fazendo foto, ou eu tô aqui dentro da Maré registrando o cotidiano da favela, e eu fiz uma foto sua. Eu queria te mostrar. Você me autoriza a publicar? É um problema para você? Não, não quero. Então, olha só, tô apagando aqui na sua frente. É muito triste, né? Que você perdeu um material. Mas eu acho que é mais honesto você dialogar com o outro do que daqui a pouco tá sendo processado, né? Certo. Então, eu penso nesse lugar. Agora, por exemplo, imagem de manifestação é muito delicada. Porque, assim, é falta de jornalismo. Você não tem... Como é que você vai fazer para provar que o outro autorizou ou não autorizou? Aí já é uma outra... Um outro movimento, já é um outro caminho, né? Mas aqui dentro, não, gente. A gente mora aqui dentro, não tem como não ter esse processo. Como, por exemplo, eu tenho fotografado algumas festas populares, né? Fotografei bate-bola, fotografei a Folia de Reis. Antes de fotografar a Folia de Reis, eu fui até a pessoa responsável, conversei, pedi autorização, autorizou, avisou todo mundo do grupo que eu estava ali fazendo foto. É isso, né? Qual é a minha responsabilidade, para além de fotografar? É enviar as imagens. Agora, se eu não enviar as imagens, aí também é uma outra situação, que eu tenho que me responsabilizar. Mas acho que esse é o caminho, esse é o processo, né? A gente também vai construindo algumas narrativas, né? A gente vai construindo algumas pontes, né? E dentro dessas pontes a gente vai uma hora acertando, uma hora errando, sabe? Certo, tá certo, isso mesmo. Muito importante sua fala, Camila. Obrigado. Muito bom. Obrigado aí pelo convite, né? Obrigado aí por tantas pessoas incríveis aí dentro desse processo que conheço praticamente todo mundo. Acho que eu não conheço uma ou duas pessoas, mas é um processo bem bacana que a gente vai construindo, né? E agradecer aí o Bira por caminhar junto conosco todos esses anos, né? Valdean, enfim. É isso, gente. Obrigado aí pelo convite. Que bom. Nós que agradecemos. Então, vocês acham que dá tempo da gente fazer uma pergunta geral, assim, para finalizar? Vamos se lançar. Vamos? O que você acha, Diogo? Andréia? Pode ser? Vai fazer todas? Vai fazer uma? Como é que vai ser? Eu pensei... Uma só? Uma só. Eu pensei em fazer uma duplinha, assim, uma atrás da outra para parecer uma só, mas na verdade são duas. Faz aí, quem quiser responde, pode ser assim? Isso, pode ser assim, gente. Legal, Faz. Então, primeiro, qual a importância da maré no trabalho de vocês? O quanto o território influencia no trabalho de vocês? E aí, emendando, o que vocês desejam para os futuros artistas da maré? Pronto, joguei. Agora é com vocês. Posso falar, pessoal? Pode. Olha, eu vou falar do meu ponto de vista. Para mim, eu fiz trabalhos aqui dentro, né? Na verdade, eu não comecei fotografando muitas coisas aqui dentro, né? Eu comecei muito fotografando fora depois que eu fiz o caminho inverso. Mas para mim, quando eu comecei a apontar a câmera para cá, ia ensaios fotográficos aqui em outras comunidades, eu comecei a pensar sobre o quanto que a gente precisa continuar fazendo esse trabalho, o quanto que a gente precisa desse exercício da fotografia, né?
para a gente desconstruir o nosso olhar, né? Desconstruir a visão de violência e escassez que a gente tem, que a gente também fica sobre o nosso próprio lugar, né? Quando eu comecei a fazer narrativas, né, sobre aqui e tudo mais, né? Por exemplo, fiz um filme A Maré Tá Pra Peixe, uma pergunta, e uma experiência que eu passei lá no Arquivo Nacional. E aí, enfim, eu tinha que construir uma narrativa a partir do acervo deles. Esse é até um bom exemplo. E aí, quando eu ia pesquisar sobre favela, era só imagem de pobreza, de miséria, de situações, enfim, degradantes e tal. E quando as imagens eram a respeito das pessoas que têm um privilégio, né, do centro para lá, sul e tal, eram imagens lindas, eles saindo do carro, eles em desfiles, em procissões, em coisas assim que, quando a gente colocava as fotos juntas, humanizavam a gente, né? A gente fica meio que parecendo quase bicho do mato. E eu pensei assim, nossa, eu quero fazer, né, eu tinha que fazer, né, na verdade, um curta sobre qualquer assunto que eu quisesse a partir do acervo do Arquivo Nacional, mas eu não sabia como escrever, e eu quase assim, eu quase caí na falácia de, tipo, reproduzir, entendeu? E no meio, a professora falou assim, ei, me puxou assim, né, olha só, sobre o que você quer falar. Cuidado para você não ficar repetindo, sabe? Porque a parada às vezes se repete muito, né? Uma dita muitas vezes vira verdade, né? E a gente internaliza isso. E aí eu caí na besteira de fazer um discurso a partir de helicópteros, de armas, desse tipo de coisa. Tá entendendo? Aí eu tive que meio que parar o que eu estava fazendo e olhar para a minha comunidade, entendeu? E aí prestar atenção em como é que as coisas são aqui, porque esse discurso não me representa, né? Apesar disso ser uma realidade aqui, isso é uma das, não todas. E sobre a minha realidade, eu estava falando, tá entendendo? Então eu achei que era melhor que eu falasse, né? E a partir disso, né, enfim, isso já tinha começado a meio que dar uma mexida na minha cabeça quando eu comecei a fazer séries fotográficas da minha natureza, que é exatamente isso, né? Que é trabalhar essa coisa da violência, mas, tipo assim, porque só violência, sabe? E por que as pessoas aqui abordam a comunidade de uma maneira tão negativa, né? Faz um paralelo dos elementos na natureza, né? Justamente para dizer, ó, você pode se afogar na água, mas ela também pode ser uma boa fonte de hidratação para você, né? O fogo também pode ser aquecido com ele no frio. Então, se nem a natureza é totalmente ruim, por que a favela é, né? E como reproduzir um discurso, por exemplo, no filme, que eu nunca ouvi. Então, foi meio que tipo, uma ruptura assim na minha cabeça de entender que eu tô ali e eu tô fazendo, que isso vai afetar outras pessoas, entendeu? Então, se eu fazer uma coisa e fazer sentido para mim, eu tenho que me sentir feliz, mas também tem que começar a reverberar positivamente nos outros, entendeu? E eu acho que a Maré tem essa importância para mim, entendeu? Foi a minha maneira de começar a ter um pouco de senso crítico, sabe? Enfim, eu queria pontuar isso aí e deixar aí quem quisesse falar. Obrigada, Amanda. Mais alguém quer falar? Opa. A Maré, acho que a Maré tem ela tem uma questão de organização anterior à fotografia. Anterior, porque a Maré tem uma história de... Eu acho que um dos exemplos muito primários dessa luta comum é a construção da laje.
esse mutirão que era feito, que passa pelo samba, a construção da Maré e das favelas do Rio, a construção do Rio são feitas por esses moradores da Maré e outras periferias, a construção do Rio, inclusive cultural. Porque o que seria do Rio sem o samba, sem o funk, sem o hip hop? O que seria o Brasil? A contribuição desse espaço, desses artistas anteriores à fotografia, a gente está nesse processo da fotografia, esse processo agora do vídeo, mas vieram outros. Eu sou um fotógrafo que se espelhou nessa percepção, passando pela escola, lógico, peguei a técnica, um olhar humanista, mas minha relação com a fotografia, com a arte, me espelho no que passou. Bezerra da Silva e outros cantores. Eu cresci ouvindo Jorge Benjó, Bezerra da Silva, Moreira da Silva, escutando a música, a arte, feita por esses negros e periféricos. Isso talvez seja a linha central do meu trabalho, um reflexo. Também bebi dessa fonte que não é só da escola em si. Esse conhecimento mais orgânico. Eu acho que novas linguagens, novas possibilidades de linguagens surgiu e surgirão. Mas a percepção, eu acho que cada vez mais e tem que ter esse cuidado, pelo menos é o que eu percebo, é porque a favela, de algum momento, virou também um modismo, o exótico. Se você... Então, falando até sobre essa questão da exposição do outro, que é uma linha muito tênue, mano. Porque se você tiver só essa relação, vou falar da minha área, fotografia, na arte de fotografar, só no momento que você vai fazer o clique, gera esse desconforto. Porque se você perceber a foto da nossa identidade com a câmera no nosso rosto, o nervo constrangido da face, é geralmente uma imagem que a gente não gosta, mas que reflete para o outro quem eu sou em todo o território nacional. Essa fotografia. Eu acho que cada vez mais a pessoa... Era um momento... A fotografia popular não depende mais só dos fotógrafos. Eu acho muito bonito a pessoa hoje que pode se fotografar, se sentir belo, mas por ela mesma. Eu acho que o papel nosso é passar esse conhecimento para o morador, não para a fotografia. É um peso danado se ficar só nas nossas costas, representando a Maré. Não conseguiremos, porque se eu fotografar todo dia, durante viver 1000 anos fotografando, eu não consigo falar o que é a minha rua. Imagina Nova Holanda, imagina a Maré, imagina as favelas. Porém, eu acho que está com o ouvido atento. Essa relação tem que ser continuada. Eu não dou bom dia só porque eu quero fotografar. As pessoas que eu fotografo, geralmente eu conheço. Sei nome, sobrenome, quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó, é filho de quem. A minha fotografia é uma fotografia de relacionamento contínuo. Eu paro aqui, minha fala que eu tenho até que sair, meu vizinho ligou o som e a favela é viva. É viva. A minha fotografia é um reconhecimento de quem era invisível. Só. A estrela desse momento não é minha foto, não é os fotógrafos. Simplesmente eu tenho o privilégio de fotografar as pessoas que não apareciam, porque eles deixam. Agradeço aqui a participação. Vou ter que sair. E a fotografia e a arte da favela é viva, resistente
e tem longos e belos anos ainda. Se rompeu com o samba, que foi criminalizado, toda a arte periférica é criminalizada. O funk, o samba já foi até 1930, e eles resistiram. Então, vejo que também isso é só um momento difícil. Grande abraço, uma boa tarde para vocês. Obrigada. Nada. Obrigada, Bia. Prazer. Valeu, valeu, galera. Então, mais alguém? O pessoal tá... Já Eu estamos vou fazer uma emenda muito rápida aqui no que o Bira fala. Acho que a importância da maré para cada um de nós aqui que é artista aqui da Maré, em parte, a construção da própria identidade. Quando a gente se reconhece enquanto parte da Maré, de forma intrínseca, o que a gente faz também está registrado de forma, vou colocar indelével, está marcado mesmo ali, dentro do que a gente faz de alguma forma. Aquele enquadramento não é à toa, aquela luz que você escolhe, o ângulo, nada disso é à toa. Então, a importância para cada um de nós aqui, eu falo por mim, mas percebo no trabalho de cada um aqui, porque eu acompanho o trabalho de cada um que está aqui, né? Eu percebo a maré no que você escreve com a luz, quando a Cris, quando o Douglas, quando a Amanda, enfim. Eu vejo cada um, de alguma forma, tem um traço de maré ali. E o que eu desejo para a gente é que a gente tenha mais espaço para a gente aqui dentro, e não disputa por espaço, mas não disputa pelo espaço, mas disputa por espaço, que a gente tenha mais espaço para todos, né? Eu acho que é isso, que a gente consiga construir mais espaços, ocupar mais espaços, dividir mais espaços, indicar as pessoas, falar, eu conheço tal fulano, eu conheço tal ciclano. Como me perguntaram do trabalho das pessoas, eu falei, eu conheço tal trabalho que é legal, fulano é legal. Eu acho que é isso também, a gente não ficar também retendo conhecimento, saberes, tem edital tal, enfim, acho que o grupo, como foi feito do WhatsApp, é interessante para isso, né? Criar essas redes. Então, o que eu pretendo e o que eu vejo aqui como futuro na verdade, um presente, é essa rede que a gente está nesse momento aqui e que a gente possa potencializar. Na verdade, é tudo um tempo só, né? E é isso. Maravilha, obrigada, Davi. Alguém mais gostaria de falar? Então, pelo que o Davi falou, que é isso, muita gente que veio da escola de fotógrafos, essa primeira geração, assim, dizendo, de fotógrafos, para mim foi uma escola, assim, muita admiração pelo trabalho dessa turma incrível. E eu tive a sorte de estar do lado e de pedir dica e de pedir ajuda e de pedir ensinamentos assim, para muita gente, que isso, sem sombra de dúvidas, influencia no meu desenvolvimento como fotógrafo, que eu acho que isso é um desenvolvimento para a vida toda, como a Bia falou também, e é isso de tentar retratar o nosso lugar, assim, né, o nosso, e mostrar essa coletividade, como que isso importa, como que é importante a gente criar essas novas imagens da Maré e mudar esses paradigmas e todos os preconceitos que estão na nossa sociedade e lutar contra isso e lutar por mais respeito, por mais igualdade, por tudo isso, pelo nosso lugar, né, na sociedade. E também para a galera que está vindo a isso, sempre muito aberto para dividir conhecimento, para trocar experiência, ideia, e é isso, a gente se une, a gente junto, a gente vai fazendo a diferença e unindo essas forças. Obrigada, Douglas.
E aí, gente? Encerramos por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Rosana, Amanda falou, Camila, Jones. Vamos encerrar? Eu estou satisfeita. Eu também, eu gostei muito das falas. É isso, me sinto representada. Ah, que ótimo. Então, gente... Eu posso falar um pouquinho Claro. sobre a pergunta? Sem dúvida. Eu estava aqui refletindo sobre as falas dos companheiros fotógrafos, né? Eu acho que a relação da maré e a fotografia, ela é uma troca de você expressar. Claro que tem as mazelas sociais, né? Em todos os lugares, mas eu acho que é contar uma história, para além disso de você documentar, é uma relação que você cria com as pessoas aqui dentro, né? Eu fotografei a Dona Vera, que ela participava das oficinas no Centro de Referência de Mulheres da Maré, e eu era estagiária de lá, estagiária lá do Serviço Social, e teve uma festa junina lá, e eu pedi para fotografar, documentar essa festa, e a potência dela era tão grande, assim, a fortaleza dela, que me encantou o olhar dela. Então, eu acho que a fotografia ela é uma ferramenta poderosíssima, no sentido de que é como você se expressa no mundo, né? E como também o mundo se relaciona com você. Então, eu acho que é conexão, é vivência, é transmissão. E a maré transmite muito isso. Acho que é isso. Obrigada, Rosana. Finalizamos aqui? Pode ser? Sim. Por mim, pode ser. Então, eu deixo aqui meu super agradecimento a todas e todos que participaram dessa conversa. Foi extremamente enriquecedor estar aqui com vocês hoje. E eu espero que a gente continue juntos nesse projeto, em outros projetos, e continue nosso contato. E é isso. Muito obrigada.